aí, vamos estudar a lição? Bem-vindos a mais um dia nessa caminhada de conhecimento da lição da Escola Sabatina nesta semana. E hoje, domingão, estamos usando aí como texto de referência o capítulo 1, no verso 26 do livro de Gênesis, moçada. E qual é a síntese da declaração? Que eu e você somos criados à imagem e semelhança de Deus. Muitos concluem dessa forma que uma vez que a Bíblia afirma que somos a imagem e semelhança de Deus, parece que fisicamente Deus se parece conosco, porque se eu sou a imagem dele, então a aparência de Deus deve ser parecida com a aparência do ser humano. Ou dentre todas as criaturas existentes no mundo, eu sou a que mais me aproximo, eu, ser humano, sou a que mais me aproximo do que seria a imagem de Deus, do que seriam as características físicas de Deus. Será que é isso que a Bíblia está falando? Ei, a Bíblia não garante esta perspectiva. O que parece existir, na verdade, é que nós temos um processo de comparação mental. A imagem de Deus seria que mentalmente poderíamos ser comparados dentro de um processo como, por exemplo, o do aspecto relacional. Exemplo, Deus, o Pai, se relaciona muito bem com o Filho e com o Espírito Santo. A Trindade possui um relacionamento muito íntimo entre si, ao ponto dos três serem um único. Tamanha a intimidade, tamanha a junção. Diante disso, esse fator relacional caracterizaria o ser humano como sendo a imagem de Deus, porque eu me relaciono contigo, você se relaciona comigo, nós como pais nos relacionamos com os nossos filhos, como cônjuges nos relacionamos com o nosso companheiro, com a nossa companheira. Esse aspecto relacional caracterizaria a imagem de Deus, poderia ser uma perspectiva, mas seja qual for a perspectiva, isso não é claro e nem definido pela Bíblia. Tudo o que a gente tem que ter em mente é o seguinte: Deus é espírito e o que importa é que o adoremos em espírito e em verdade. Se Deus é espírito, fisicamente eu sou de carne e osso. Como é que fica essa comparação aí? É uma dúvida que surge na cabeça para você pensar um pouquinho. Mas diante de todas essas perspectivas, uma coisa que precisa ficar clara é a seguinte: o pecado danificou a imagem de Deus. Se a nossa imagem é por questão de relacionamento, que somos relacionais tal qual Deus é, de uma forma ou de outra, quer seja a que for, o pecado destruiu, o pecado deteriorou, melhor dizendo, essa imagem de Deus em nós. E o plano da redenção visa exatamente resgatar esta imagem deteriorada. O livro Educação, na página 14 a 16, atesta sobre este processo que o pecado desencadeou em termos de deteriorização na raça humana. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais a imagem dele é refletida em nós. Quando eu perdoo meu irmão, é a imagem de Deus refletida em mim. Quando eu aceito as pessoas a despeito de suas perspectivas, no sentido que nas mãos de Deus elas podem ser transformadas, é a imagem de Deus refletida em mim. Quando eu tenho paciência com as pessoas, é a imagem de Deus refletida em mim. Quando eu não crio processos de julgamento e nem preconceito, é a imagem de Deus refletida em mim. Então a imagem vai muito mais além do que a parte relacionada à aparência, mas a parte relacionada ao nosso posicionamento como servos de Deus e amigo de todos. Então que sejamos cada vez mais a imagem de Deus, mas uma imagem restaurada pelo sangue de Jesus. E em breve essa imagem será plenamente restaurada quando Jesus vier e se recebermos então a transformação que está inclusa no processo da glorificação. Que Deus nos ajude e que essa bênção chegue logo, em nome de Jesus. Vamos orar? Obrigado, Pai querido, porque somos tua imagem, tua semelhança. Que os atributos existentes no Senhor se tornem mais presentes em nós a cada dia, pela intimidade que estamos mantendo contigo. Em nome de Jesus, amém.